Autor: Marcos Cordeiro Pires. Título: Economia Brasileira, da Colônia ao Governo Lula Local. São Paulo, Editora. Saraiva, ano 2010. Páginas 281 a 309. Página 281. Título: O Plano Real e os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, 1995, 1998, 1999, 2002. Subtítulo: Introdução. O Plano Real foi anunciado no dia 7 de novembro de 1993. O presidente da República era Itamar Franco, que havia assumido o comando do país no ano anterior, após o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, de quem fora vice-presidente. O ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso. O Brasil estava à beira da hiperinflação. O sucesso do Plano de Estabilização, ao reduzir uma inflação anual de 2.500% para menos de 10% em menos de um ano, transformou-se em ativo político valioso. Garantiu a Fernando Henrique Cardoso 2 mandatos consecutivos, 1995, 1998 e 1999, 2002, na presidência da República. Isso não foi, contudo, sem custos. O Plano Real faz parte de uma família de planos que utilizou a âncora cambial como mecanismo para estabilizar os preços. Sua matriz foi o Plano de Estabilização da República de Weimar, concebido e executado para combater a hiperinflação alemã de 1923-1924 pelo então presidente do Banco Central alemão Arthur Schacht, que depois foi ministro da Fazenda do Terceiro Reich até 1938. Esse tipo de plano tem uma lógica comum. Ao comentar tal fato, Araújo afirma, início da citação: os planos de estabilização da década de 1920 até nossos dias seguem conceitos semelhantes, obviamente com grandes variantes de tempo e lugar. O uso da âncora cambial, própria ou emprestada, o rigor nos gastos públicos, o abandono do crescimento e a indiferença proposital para a crise social, causada pelos arroxos creditício e orçamentário, são características comuns à maioria dos planos de estabilização, que ao priorizar a moeda colocam necessariamente em segundo plano todas as demais variáveis da vida nacional, pois tudo, da soberania ao bem-estar da população, deve subordinar-se à obsessiva busca da estabilidade. Araújo, ano 2005, página 68. Fim da citação. Página 282. A moeda que serviu como âncora, no caso brasileiro, foi o dólar. Em razão do histórico inflacionário brasileiro e latino-americano e da hegemonia política dos Estados Unidos na região, a moeda norte-americana constituiu-se no substituto imediato das moedas domésticas, principalmente como reserva de valor. Carneiro, ano 2002, página 357. Como se verifica na tabela 10.1, a inflação acumulada no Brasil em um período de 45 anos, 1966-2006, foi de 14 quatrilhões, 210 trilhões, 480 bilhões, 6 milhões, 34.800%. Ao longo desse período, o Brasil teve 8 diferentes moedas. Cruzeiro, 1942, 1967. Cruzeiro Novo, 1967, 1970. Cruzeiro, 1970, 1986. Cruzado, 1986, 1989. Cruzado Novo, 1989, 1990. Cruzeiro, 1991, 1993. Cruzeiro Real, 1993, 1994, e, por fim, o Real, desde 1994. Tabela 10.1, título: Inflação acumulada de países selecionados, de 1961 a 2006, em porcentagem. Fonte: Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Mundial. Elaboração do Bradesco. Apud Leite, 2007, pd 5. Início da descrição: Brasil, 14214800060348000. Argentina, 256376764519163. Peru, 216 bilhões, 144 milhões, 603 mil, 134. Uruguai, 2 bilhões, 1 milhão, 304 mil, 983. Turquia, 98 milhões, 325 mil, 454. Chile, 81 milhões, 234 mil, 245. Indonésia,
26.392.562. Israel, 9.963.524. México, 649.557. África do Sul, 4.398. Espanha, 3.130. Itália, 2.134. Inglaterra, 1.486. Zona do euro, 1.146. Noruega, 916. Fim da descrição. Página 283. A adoção de uma âncora cambial emprestada, no caso brasileiro, o dólar, pressupunha, em primeiro lugar, que as condições externas fossem favoráveis, ou seja, que houvesse liquidez internacional suficiente para que o Banco Central pudesse acumular divisas que funcionassem como âncora da moeda nacional. Nos planos de estabilização anteriores, implantados ao longo dos anos 1980, essas condições não existiam. Ao contrário, o choque de juros nos Estados Unidos, desencadeado em 1979 por Paul Volcker, à frente do Federal Reserve, Fed, o Banco Central norte-americano, havia reduzido a disponibilidade internacional de recurso pela atração massiva de capitais para os Estados Unidos, precipitando a crise da dívida externa brasileira e latino-americana. No momento em que o Plano Real foi lançado, a situação era oposta. Para recuperar-se da recessão de 1990-1991, os Estados Unidos e os países da zona do euro haviam lançado mão de políticas fiscais, monetárias e de crédito expansivas, reduzindo os juros, o que levou a um grande aumento da liquidez internacional e ao retorno desses capitais excedentes aos países em desenvolvimento, em busca de aplicações mais rentáveis. Além disso, a questão da dívida externa brasileira estava relativamente equacionada pelas negociações realizadas no âmbito do Plano BRAD. Se a existência de liquidez internacional abundante era a condição necessária para um plano de estabilização baseado na âncora cambial, como foi o Plano Real, não era condição suficiente. Ao nível interno, havia, igualmente, uma série de pré-requisitos para que os proprietários desses capitais externos, bancos e investidores internacionais, os deixassem depositados no Banco Central do Brasil como lastro da nova moeda brasileira. Tais condições basicamente eram: 1. Taxa de juros suficientemente altas para garantir um retorno substancialmente maior que o custo de oportunidade de manter esses mesmos recursos aplicados em ativos de baixo risco, no caso, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. 2. Baixo nível de endividamento, para garantir que a elevação do passivo externo não levasse o Estado brasileiro novamente à insolvência financeira. 3. Disciplina fiscal rigorosa para produzir superávites orçamentários, os chamados superávit primário, destinados ao pagamento dos juros. E, por último, mas não menos importante, 4. A abertura da conta de capitais, de forma a permitir que esses recursos externos pudessem sair a qualquer momento do país sem sofrer nenhum tipo de constrangimento por parte do governo. Início da nota 1. Neste ponto, cabe uma observação no que diz respeito à chamada aversão ao risco por parte dos investidores internacionais. Diferentemente do senso comum que associa a percepção de risco dos investidores externos à qualidade das políticas macroeconômicas dos países tomadores de recursos, particularmente a disciplina fiscal, na verdade a aversão ao risco é inversamente proporcional à disponibilidade internacional de recursos. Quando a oferta de recursos é grande e o custo de oportunidade de investir esses recursos é baixo, os investidores tendem naturalmente a diminuir sua percepção do risco independentemente da qualidade da política macroeconômica do país tomador dos recursos. Fim da nota 1. Página 284. Parcela dessas condições já estava previamente garantida no momento de lançamento do Plano Real. O nível de endividamento do Estado era relativamente baixo, graças ao confisco da poupança feito pelo Plano Collor. Ainda no governo Collor, quando Marcílio Marques Moreira assumiu o Ministério da Fazenda, foi promovido um choque de juros, que, a partir de outubro de 1991, foram mantidos muito altos e sempre acima da inflação. Graças a essa política, e aos juros externos baixos, o Brasil conseguiu captar mais de 40 bilhões de dólares no mercado internacional. Esses recursos foram o lastro inicial que permitiu a indexação da moeda nacional ao dólar por ocasião do lançamento do Plano Real. O processo de liberalização comercial e financeira já havia igualmente começado no governo Collor. Por fim, a disciplina fiscal voltada para a geração de superávites primários era um elemento central do Plano Real.
Tanto que, quando o governo enviou ao Congresso o Plano de Estabilização, em novembro de 1993, apenas encaminhou a parte referente ao ajuste fiscal, o qual já havia sido iniciado em junho do mesmo ano por meio do Programa de Ação Imediata, abreviação PAI. Constavam da proposta de ajuste fiscal uma emenda constitucional de estabilização para criar o Fundo Social de Emergência, destinado a vigorar por 2 anos, e uma lista de propostas de alterações da Constituição destinadas a reduzir os gastos públicos e a redefinir o papel do Estado na economia. Dentre elas, destacavam-se medidas voltadas para a reforma da Previdência Social, o planejamento, o financiamento e a administração do Estado e a redefinição das relações entre o capital nacional e o capital estrangeiro e o papel das empresas estatais. Rebelo, ano 1994, página 8. A estabilidade obtida com o Plano Real não foi, portanto, obtida sem custos para o país. No plano financeiro, esse custo está associado ao endividamento externo e interno, em virtude da política de atração de capitais externos para ancorar a moeda nacional e do pagamento de juros dele decorrente. No plano econômico, está associado às baixas taxas de crescimento da economia, provocadas pelos juros elevados, que inibiram os investimentos produtivos, a perda de competitividade da produção nacional e ao acúmulo de déficits externos devido à valorização da moeda nacional perante o dólar, provocada pelo afluxo de capitais atraídos pelos juros elevados. A concentração da renda nacional, em função, de um lado, do desemprego gerado pelo baixo crescimento econômico e, do outro, pela acumulação de riqueza financeira por parte dos detentores dos títulos da dívida pública, que eram lançados no mercado para subtrair o excesso de moeda em circulação decorrente da entrada dos capitais externos. Ao sumarizar esses custos, Delfim Neto afirma. Início da citação. Entre 1994 e 2002 conseguimos, graças ao brilhante Plano Real, a estabilidade monetária perdida na primeira crise do petróleo. A despeito de algumas significativas melhorias institucionais, as determinações da Constituição de 1988 e a desastrosa política fiscal do período cobraram do Plano Real um preço formidável. Um aumento da carga tributária bruta de 25,3% do Produto Interno Bruto, 1993, para 32,4% em 2002. 2. Um aumento do endividamento líquido interno de 30% do Produto Interno Bruto, 1994, para 50,5% em 2002. 3. A acumulação de um déficit em conta corrente da ordem de uns 188 bilhões, devido à desastrosa política cambial, 1995-1998. A dívida líquida externa cresceu de os 109,6 milhões, em 1994, para os 189,9 bilhões em 2002, igual a 3,2 vezes o valor das exportações. E por fim, mas não por último, 4. Um crescimento de 2,4% ao ano do Produto Interno Bruto. Entre 1986 e 2002, o crescimento per capita do Brasil foi de apenas 1% ao ano. Delfim Neto, 2007. Fim da citação. Página 285. Subtítulo. 10. O Plano Real e suas circunstâncias. O Plano Real foi a 7ª tentativa de estabilização da economia brasileira, e a primeira bem-sucedida, em mais de 10 anos de luta contra a ameaça da hiperinflação. O sucesso do Plano Real e o fracasso das tentativas anteriores de estabilizar a economia brasileira só podem ser entendidos no contexto histórico, econômico, social e político que marcou a economia brasileira e mundial no último quartel do século XX. Nos 20 anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, a economia mundial experimentou uma fase de grande crescimento, sob a liderança dos Estados Unidos. Ao final desse período, as economias da Europa e do Japão já haviam recuperado sua capacidade produtiva. Os mercados mundiais começaram a apresentar sinais de saturação, e as economias centrais assistiram ao início de um processo de estagnação. O crescimento desses países passou a se dar em um ritmo cada vez mais lento. As taxas de crescimento do Produto Interno Bruto declinaram, de 6% a 7%, na década de 1950, para 4% a 5%, na década de 1960, para 3% a 4%, na década de 1970, para, finalmente, estacionar entre 2% e 3%, na década de 1980.
As taxas de inflação percorreram o caminho oposto. A inflação norte-americana, de salto em salto, passou de menos de 2% no início dos anos 1960, para mais de 4% no início da década seguinte, para 8% em 1975, e, finalmente, bateu em 12% no início dos anos 1980. Em meados da década de 1980, por fim, foi controlada graças ao aumento de juros iniciado em 1979, que alcançaram 20% ao ano, em 1981, já no governo Reagan. A inflação norte-americana foi controlada, mas os países em desenvolvimento, particularmente os latino-americanos, com enormes dívidas em dólar contratadas a taxas de juros flutuantes e incapazes de suportar o pagamento da dívida, entraram em crise. Essa elevação dos juros nos Estados Unidos, ao atrair enormes massas de capitais para a aquisição de títulos do Tesouro norte-americano, elevou o custo do capital no restante do mundo, reduziu os investimentos e a lucratividade das empresas endividadas em dólar. Os custos de produção, que já haviam apresentado forte elevação com os dois choques do petróleo, 1973 e 1979, subiram ainda mais com o encarecimento dos custos do capital, fato que deu novo impulso à inflação brasileira. A inflação brasileira caiu de um índice médio de 50% ao ano na primeira metade dos anos 1960 para cerca de 30% em meados da década de 1970. Com a subida dos juros nos Estados Unidos, no início dos anos 1980, retomou a trajetória ascendente. Em 1981, ultrapassou os 100% ao ano e começou a pular para patamares cada vez mais altos, derrotando os 6 sucessivos planos de estabilização anteriores ao Plano Real, após brevíssimos períodos de trégua, como se verifica no gráfico 10.1. Às vésperas do Plano Real, com uma taxa anual já em 2.500%, o Brasil estava, gráfico 10.1, título, Variação Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, 1980-2008, em porcentagem. O gráfico mostra a variação mensal em porcentagem do Índice Nacional de Preços ao Consumidor através de picos, distribuídos ao longo dos anos. Início da descrição. O primeiro pico, em janeiro de 1986, mostra uma variação de aproximadamente 20% durante o Plano Cruzado 1 e 2. O segundo pico, em janeiro de 1988, mostra uma variação de aproximadamente 18% durante o Plano Crescer. O terceiro pico, em janeiro de 1990, mostra uma variação de aproximadamente 50% durante o Plano Verão. O quarto pico, em janeiro de 1990, mostra uma variação de aproximadamente 80% durante o Plano Collor 1. O quinto pico, em janeiro de 1991, mostra uma variação de aproximadamente 20% durante o Plano Collor 2. O sexto pico, que vai de janeiro de 1992 a janeiro de 1994, mostra uma variação que vai de aproximadamente 25% a até aproximadamente 45% respectivamente durante o Plano Real. Fim da descrição. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central. Novamente, às portas da hiperinflação. A dinâmica inflacionária brasileira, a partir dos anos 1980, esteve, portanto, relacionada, em boa parte, aos sucessivos choques de oferta resultantes da instabilidade econômica global, particularmente a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos e os dois choques do petróleo, de 1973 e 1979. Havia, contudo, um processo inercial de realimentação inflacionária cuja origem era o conflito distributivo de renda. Sua principal característica era a contínua remarcação de preços. Página 286. Nesse contexto, a estabilidade alcançada a partir do Plano Real tornou-se uma espécie de vaca sagrada da política econômica brasileira. Sua preservação passou a ser a razão de ser da política macroeconômica de todos os governos seguintes. Enquanto outros países em desenvolvimento, particularmente a Ásia, a China e a Índia, orientaram, nos anos 1990, suas políticas macroeconômicas fundamentalmente para o crescimento, no Brasil, o principal objetivo passou a ser a preservação da estabilidade monetária, em nome da qual tudo mais, crescimento, emprego, distribuição de renda, passou a funcionar apenas como variável de ajuste.
Enquanto os sucessivos planos de estabilização anteriores ao Plano Real não fizeram mais que conter temporariamente a marcha ascendente dos preços que, após curtos intervalos, ressurgia mais forte e ameaçadora, com o Plano Real, a espiral inflacionária foi definitivamente interrompida. Pela primeira vez na história do Brasil, no momento em que escrevemos este texto, uma geração que entra para a idade adulta não tem o problema da inflação no centro de suas preocupações diárias. Página 287. Subtítulo: 10.2 De onde vem a inflação? Há muitas teorias sobre a inflação. Para o que aqui nos interessa examinar, ou seja, o Plano Real, um aspecto desse debate tem especial relevância. Diz respeito à relação entre inflação e taxa de câmbio zero. Mais precisamente, a inflação é essencialmente um fenômeno interno da economia e se revela ao mundo por meio das mudanças da taxa de câmbio ou, ao contrário, são os desequilíbrios externos da economia que, ao alterar as taxas de câmbio, desencadeiam internamente o processo inflacionário. Os adeptos da primeira alternativa limitam-se a relacionar a oferta e a demanda de bens com a quantidade de moeda em circulação. Partem da chamada equação quantitativa da moeda expressa pela equação M multiplicado por V igual a P multiplicado por I, em que M é a quantidade de moeda em circulação, V a velocidade e renda de circulação, P o nível de preços, e I o produto real da economia. De acordo com essa visão, como a velocidade e renda é relativamente constante, se a oferta de moeda aumenta mais rapidamente que a oferta real de bens, os preços sobem. Como é o governo que detém monopólio de emissão de moeda, associam diretamente a elevação dos preços, ou seja, a inflação, ao déficit público. Se o governo gasta mais do que arrecada e, para isso, emite moeda hoje ou se endívida, o que significa ter de emitir moeda amanhã, fato que os agentes econômicos antecipam por meio das chamadas expectativas racionais, o nível de preços necessariamente vai subir. A única forma de manter o nível de preço sob controle, para os que assim pensam, é manter sob controle os gastos do governo. Este foi o diagnóstico do governo sobre a inflação brasileira quando lançou o Plano Real. No pronunciamento em cadeia de rádio e TV, no dia 7 de novembro de 1993, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, tentou explicar em linguagem simples essa teoria. Início da citação. A inflação se alimenta do desequilíbrio das contas do governo. Isso, você que é dona de casa, você, cidadão, sabe com clareza. No seu dia a dia, você sabe que, quando alguém gasta mais do que ganha e toma dinheiro emprestado, entra numa roda viva que leva ao desespero. Isso era o que estava acontecendo com o país. Todos os anos eram relacionadas obras e despesas maiores do que o governo arrecadava. E mais ou menos o seguinte: em um ano o governo ganhava 70, mas gastava 100. Cobria a diferença tomando dinheiro emprestado, pagando juros ou fabricando dinheiro. Quanto mais deve, mais o governo tem de pedir emprestado e mais juros paga, e mais dinheiro acaba fabricando, sob a forma de papel moeda ou de títulos. Com isso, todo o país perde a confiança na moeda e exige mais dinheiro pelos produtos ou serviços vendidos. Rebelo, ano 1994, página 24, fim da citação. Página 288. De acordo com essa visão, a chave do sucesso do Plano Real deveria ser o controle das contas públicas. Na medida em que o governo reduzisse seus gastos e os contivesse dentro de sua capacidade de arrecadação, cessaria a emissão de moeda ou de títulos, e as pessoas voltariam a confiar na moeda, deixando de exigir, nas palavras do então ministro da Fazenda, mais dinheiro pelos produtos ou serviços vendidos. Essa teoria justificou as três frentes de atuação do Plano Real. Equilíbrio orçamentário no biênio 1995-1994. B. Sugestões à revisão constitucional. Reforma da Previdência Social. Reforma do Estado. Privatização dos serviços públicos e de empresas estatais. C. Reforma monetária. Entre as medidas propostas, a mais importante era a criação do chamado Fundo Social de Emergência, a atual desvinculação de receitas da União, abreviação DRU, que permitiu alterar a destinação constitucional de 20% das verbas do orçamento para a educação. No Orçamento Geral da União de 1994, foram realizados cortes de mais de 50% das verbas do Ministério do Bem-Estar Social, mais de 20% da Previdência Social, 15% da Ciência e Tecnologia.
Nos subprogramas da área social, os cortes foram ainda mais profundos. Bolsas de estudo, corte de 61 milhões de dólares, 31%. Sistema de esgoto, menos 26 milhões de dólares, 31%. Reforma agrária, menos 315 milhões de dólares, 31%. Assistência ao menor, corte de 116 milhões de dólares, 20%. Pesquisa fundamental, menos 83 milhões de dólares, 25%. Rebelo, ano 1994, página 24. Além disso, o processo de privatização das empresas públicas, iniciado no governo Collor, foi acelerado e estendido para novas áreas, como telecomunicações, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, mineração estatal, inclusive o petróleo. Comentando os resultados desse processo, Araújo afirmou, início da citação: o programa de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso significa passar para mãos estranhas cerca de 500 bilhões de dólares em ativos, em 4 anos, incluindo todas as ferrovias, os portos, a telefonia, as melhores rodovias, cerca de 90% dos grandes reservatórios de água doce, todas as hidrelétricas, toda a geração e distribuição de eletricidade, grande parte do sistema de saneamento, toda a mineração estatal e, provavelmente, a curto prazo, a indústria petrolífera. Araújo, ano 2005, página 67. Fim da citação. Apesar dos cortes mencionados anteriormente, a dívida pública não caiu. Ao contrário, aumentou. A dívida mobiliária interna em poder do público, que, em 1993, era de 4.988 milhões de reais, alcançou, ao final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, 323.860 milhões de reais e, ao final do segundo mandato, em 2002, 623.191 milhões de reais. Nem por isso a inflação apresentou sinais de retorno aos patamares anteriores. Cai por terra, assim, o poder explicativo da teoria de que a origem da inflação brasileira é o gasto público, a não ser que se exclua da categoria de gasto público o pagamento de juros da dívida mobiliária, a qual responde por praticamente todo o aumento da dívida pública no período considerado. Para os adeptos da segunda alternativa, a de que os desequilíbrios externos da economia, ao alterar as taxas de câmbio, desencadeiam internamente o processo inflacionário, a explicação para o que sucedeu, antes e depois do Plano Real, deve ser buscada em outro lugar. Página 289. A ideia é de que a taxa de câmbio é um preço básico na economia, que, de certa forma, condiciona os demais preços. Na medida em que, em um contexto de taxas de câmbio flexíveis, a escassez de divisas eleva a taxa de câmbio, os demais preços da economia também sobem. No sentido oposto, diante da abundância de divisas, as taxas de câmbio se reduzem e trazem consigo os demais preços. Essa relação não é tão direta. Depende da composição das cestas de consumo. Parte dos produtos que compõem essas cestas é comercializável no mercado internacional, tradebles, e tem sua cotação definida nele. Outra parte não é cotada internacionalmente, non-tradebles, e não teria por que ter seu preço atrelado ao câmbio. Dessa forma, a taxa de câmbio afetaria apenas parcialmente o nível interno de preços. A questão é que, no caso brasileiro e no latino-americano, diante do histórico inflacionário, o dólar acabou por se constituir em uma moeda substituta da moeda doméstica, particularmente na função de reserva de valor. Desse modo, o conjunto dos ativos acaba sendo cotado em dólar, e o conjunto dos preços dos bens e serviços, independentemente destes serem comercializáveis ou não no mercado internacional, tem sua cotação real ou virtual nessa moeda de referência. Carneiro, ano 2002, página 358. A partir dessa perspectiva, para se compreenderem as vicissitudes da inflação brasileira nos últimos 25 anos do século XX, é preciso levar em conta os problemas relativos à taxa de câmbio, o que, em última instância, nos remete à própria dinâmica do sistema financeiro internacional ao longo do período considerado. Subtítulo: 10.3 Da diplomacia do dólar forte à diplomacia do dólar fraco. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a nova potência econômica global, e o sistema monetário internacional, anteriormente baseado no padrão ouro-libra, foi substituído pelo padrão dólar-ouro.
Conforme os compromissos assumidos nos acordos assinados em Bretton Woods, o preço oficial do dólar foi fixado em 1,125 gramas de ouro ou 35 dólares a onça Troy de ouro, e os Estados Unidos obrigaram-se a trocar por ouro todas as reservas em dólar que um país qualquer, interessado em fazê-lo, lhe apresentasse. Início da nota 2. No sistema Troy, relativo a metais preciosos e gemas, assim como medicamentos, a onça vale 31,10352 gramas. No dia 13 de março de 2008, pela primeira vez na história, o valor do ouro, cotado em onça, passou dos $1.000. Fim da nota 2. Página 290. De início, os Estados Unidos tinham saldo comercial em conta corrente positivo, mas, à medida que as economias da Europa e a do Japão foram se recuperando dos desastrosos efeitos da Segunda Guerra Mundial, os saldos comerciais norte-americanos reduziram-se, até se tornarem negativos. Em 1971, o Tesouro dos Estados Unidos detinha 13,5 mil toneladas de ouro, o equivalente a 12 bilhões de dólares. Nesse mesmo momento, os estrangeiros possuíam 75 bilhões de dólares e poderiam, portanto, exigir do Tesouro dos Estados Unidos a quantia de 66,7 mil toneladas de ouro. Tornou-se claro, para o governo norte-americano, que um realinhamento cambial era necessário para desacelerar o declínio relativo da competitividade dos Estados Unidos e seus crescentes déficits comerciais. Entretanto, a desvalorização do dólar dentro das regras do sistema, isto é, por meio da variação da sua paridade em ouro, não era desejável para os norte-americanos, pois havia o risco de que tal mudança gerasse uma fuga generalizada do dólar para o ouro. Além de não ter ouro para efetuar a troca, isso colocava o risco de que a restrição ao balanço de pagamentos, que não ocorria nos Estados Unidos, voltasse a existir, à medida que os pagamentos internacionais começassem a ser feitos cada vez mais diretamente em ouro, em vez de dólar. Porém, os demais países se recusaram a valorizar sua moeda e insistiam em propostas de reforma que diminuiriam a importância do dólar na economia internacional, aumentando o papel do ouro e dos direitos especiais de saque. A solução encontrada pelos Estados Unidos para conciliar a preservação do papel internacional do dólar com seu desejo de desvalorizar o câmbio foi decretar unilateralmente a inconversibilidade do dólar e ouro em 1971, como preparação para a iniciativa norte-americana de desvalorização do dólar, que começou em 1973. No dia 13 de agosto de 1971, o presidente norte-americano Richard Nixon suspendeu o compromisso de entregar ouro a governos credores em dólares a 35 dólares a onça, ou a qualquer preço, o que também significava o fim da paridade fixa entre dólar e ouro e entre o dólar e as outras moedas. A decisão norte-americana de desmontar unilateralmente o sistema de Bretton Woods fez a economia capitalista mundial entrar em um período de grande turbulência. Características desse período foram ondas especulativas em um contexto em que a demanda efetiva e a liquidez internacional cresciam, alimentadas pela expansão acelerada da economia norte-americana e pela expansão do circuito offshore do euro-dólar. Depois da desvinculação do ouro, em 1971, e da introdução das taxas flutuantes de câmbio, em 1973, a demanda por moeda norte-americana para transações e como reserva praticamente entrou em colapso, dando origem a um instável e problemático sistema de flutuações cambiais. A continuada desvalorização do dólar, ao provocar a queda das receitas dos exportadores de petróleo e a queda do valor das reservas de petróleo denominadas na moeda norte-americana, está também na origem dos dois choques do petróleo deflagrados em 1973 e 1979. Página 291. Essa crise do dólar chegou a suscitar, ao fim dos anos 1970, as tentativas de sua substituição por direitos especiais de saque, ou seja, ativos líquidos, emitidos pelo Fundo Monetário Internacional, e lastreados em uma cesta de moedas. A decisão do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, de subir unilateralmente as taxas de juros norte-americanas, em outubro de 1979, antes do segundo choque do petróleo, foi uma resposta à investida de europeus e japoneses, tomada com o propósito de resgatar a supremacia do dólar como moeda de reserva.
Ao impor a regeneração do papel do dólar como padrão universal, mediante a elevação sem precedentes das taxas de juros, em 1979, os Estados Unidos, além de deflagrarem uma crise de liquidez para os devedores do terceiro mundo, deram o derradeiro golpe nas pretensões de reformar a ordem monetária de Bretton Woods. Além disso, a ausência de conversibilidade em ouro deu aos Estados Unidos a liberdade de variar, por sua iniciativa unilateral, a paridade do dólar em relação às moedas dos outros países, conforme sua conveniência, por intermédio de mudanças nas taxas de juros norte-americanas. Isso é verdade tanto no que se refere à valorização do dólar, períodos 1980, 1985 e 1995, 1999, quanto para sua desvalorização, períodos 1985, 1995 e 2002, 2008. Não havia mais como temer uma fuga para o ouro, pois o novo padrão dólar flexível era inteiramente fiduciário, baseado na premissa de que $1 is good as one dollar, e ancorada no poder do Estado e da economia norte-americana no mundo unipolar pós-Guerra Fria. Para os Estados Unidos, outra vantagem da ausência da conversibilidade em ouro foi a eliminação completa da restrição externa. O país pode incorrer em déficits sem conta corrente permanentes, sem precisar se preocupar com o fato de que seu passivo externo líquido está aumentando, uma vez que este é composto por obrigações denominadas na própria moeda norte-americana que não são conversíveis em mais nada, ou os Treasury Bills Standard. Isso tem permitido que os Estados Unidos incorram em déficits sem conta corrente permanentes, em quase todos os anos, desde 1971, exceto em 1973, 1976 e 1980, 1981. Nesse sistema, na medida em que os pagamentos internacionais são realizados em dólar, todo o valor dos déficits norte-americanos, tanto em conta corrente quanto na balança de pagamentos, é total e automaticamente financiado por um influxo de curto prazo, idêntico ao aumento das reservas dos outros países. Estes, se quiserem participar da economia monetária capitalista internacional, têm de aceitar acumular títulos em dólar, em geral da própria dívida pública norte-americana. Página 292. Os Estados Unidos, apesar do monumental déficit em transações correntes, 6% do produto interno bruto, que possuem, até agora não precisaram se preocupar com o risco de uma fuga do dólar. A demanda por moeda norte-americana nasce do papel dos Estados Unidos como economia dominante no comércio internacional e nos mercados financeiros, em que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos se constituem em ativos líquidos de última instância para os quais todos correm em momentos de crise na economia global. O aumento da liquidez internacional provocado pela emissão de dólares e títulos denominados em dólar teve como consequência a instabilidade financeira global e uma sequência de crises decorrentes de sucessivas bolhas especulativas. Entretanto, nos momentos de expansão dessa liquidez, parte desses capitais migrara para os chamados países emergentes, atraídos por suas taxas de juros mais elevadas. Isso deu origem a uma nova família de planos de estabilização, entre os quais se insere o Plano Real, baseados na âncora cambial como mecanismo para lograr a estabilização dos preços. Note-se que, se nos anos 1980 a inflação brasileira foi, em parte, resultado da desvalorização das taxas de câmbio e, consequentemente, da elevação do custo do capital, atraído pela elevação de juros nos Estados Unidos, a diplomacia do dólar forte, sua redução, nos anos 1990, está relacionada com zero movimento oposto. A valorização das taxas de câmbio nas economias emergentes, provocada pela entrada massiva de capitais externos resultante do excesso de liquidez mundial, foi a principal âncora para a manutenção da estabilidade dos preços. É óbvio que essa ancoragem externa do nível de preços pressupõe uma ancoragem interna, ou seja, garantias mínimas para que esse capital externo possa entrar e sair livremente, e que não haja risco de calote no pagamento dos juros. Tais garantias foram escritas na pedra e passaram a determinar o padrão de conduta para os governos que desejassem conquistar e manter a confiança do sistema financeiro internacional. Tais regras de conduta foram traduzidas em uma espécie de decálogo que passou a ser conhecido pelo nome de Consenso de Washington. O Consenso de Washington original incluía os seguintes pontos: disciplina fiscal, reorientação dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização financeira, taxas de câmbio unificadas e competitivas, liberalização comercial,
abertura para o investimento estrangeiro direto, desregulamentação, direitos de propriedade garantidos. Página 293. Posteriormente, a essa lista original foram acrescidos novos pontos e chegou-se ao chamado Consenso de Washington ampliado. Essa nova versão, além dos pontos anteriores, incluía as seguintes recomendações: reforma jurídica e política, instituições reguladoras, esforços anticorrupção, flexibilidade do mercado de trabalho, acordos da OMC, padrões e códigos financeiros, abertura prudente 44 da conta de capital, regimes não intermediados de taxas de câmbio, redes de proteção social, redução da pobreza. O Plano Real e, de forma mais abrangente, toda a política econômica colocada em prática durante os 2 governos do presidente Fernando Henrique Cardoso foram condicionados por esse padrão, que passou a ser apresentado urbi et orbi como o único caminho possível para o desenvolvimento. Ao lado da democracia liberal, suas recomendações seriam as únicas compatíveis com uma economia de mercado bem-sucedida. Subtítulo 10.4 A arquitetura do Plano Real e suas consequências. A arquitetura do Plano Real apoiou-se em 2 colunas: a reforma fiscal e a reforma monetária. O diagnóstico apresentado à população era de que a origem da inflação brasileira estava no descontrole do gasto público e que era preciso atacar esse mal pela raiz, cortando gastos e reduzindo o tamanho do Estado. O binômio inflação-gasto público foi apresentado como as 2 faces de uma mesma moeda. Procuramos apresentar outra visão, a de que a inflação brasileira, nos anos 1980, esteve associada aos desequilíbrios externos da economia, cuja origem está nos 2 choques do petróleo, 1973 e 1979, e no choque de juros nos Estados Unidos, no início da década de 1970. A elevação dos juros nos Estados Unidos, que chegaram a 20% ao ano, em 1981, precipitou a crise da dívida externa brasileira. Juntamente com a depreciação do câmbio, arrastou consigo o conjunto dos preços, desencadeando uma espiral inflacionária, realimentada por um componente inercial ligado ao conflito distributivo de rendas que, nos países dependentes e pobres, se apresenta mais virulento devido ao violento processo de transferência de riquezas gerado pelo pagamento de dívidas externas e pela fuga maciça de capitais. Rebelo, ano 1994, página 29. Página 294. Com a queda dos juros nos países centrais, resultante das políticas monetária e de crédito expansionistas, com o objetivo de fazer frente à recessão de 1990-1991, criaram-se poças de liquidez internacional. As taxas de juros mais elevadas das economias dependentes atraíram esses capitais em busca de aplicações mais rentáveis. Não convinha, entretanto, a esses capitais globalizados, que encontram no serviço da dívida pública o mecanismo mais eficiente de transferência efetiva de riqueza, e um dos pilares centrais de sustentação da acumulação capitalista na atualidade, um ambiente macroeconômico instável, sujeito a constantes variações cambiais e elevadas taxas de inflação. O Plano Real, apoiado no binômio inflação zero déficit público zero, surgiu, então, não para estabilizar a economia em defesa dos trabalhadores e dos pobres, desprotegidos diante da inflação, mas para atender basicamente aos imperativos desses capitais globalizados. Como afirma Filgueiras, início da citação, esse plano não é, meramente, um programa de estabilização solitário, pois se articula a um projeto maior, de redefinição da economia brasileira e de sua inserção na nova, diz, ordem internacional, conforme o ideário do Consenso de Washington. Filgueiras, ano 2006, página 31. Fim da citação. Coerente com o diagnóstico realizado e com seu objetivo maior, a implantação do Plano Real atacou em 3 frentes: o equilíbrio orçamentário, a reforma do Estado, a reforma monetária. Esse ataque deu-se, por sua vez, em 3 etapas. Item A, ajuste fiscal. Item B, implantação da unidade de referência de valor. Item C, criação da nova moeda, o real. Além disso, como destaca Filgueiras, a chamada revisão constitucional, em andamento naquele período, tendo por objetivo, sobretudo, a efetivação de reformas de caráter liberal na organização do Estado, em particular, a quebra dos monopólios estatais, constituiu, segundo os autores do plano, em elemento essencial para que o seu resultado final fosse positivo.
No entanto, posteriormente, com o fracasso daquele processo revisor naquela direção, essas reformas passaram a fazer parte do discurso do candidato Fernando Henrique Cardoso, na qualidade de quarta etapa do plano. Filgueiras, ano 2006, página 101. Página 295. Subtítulo: 10.5 O ajuste fiscal. O ajuste fiscal era uma condição necessária para a implementação do Plano Real. Nem tanto porque se partia do diagnóstico de que a origem da inflação estava no descontrole do gasto público, mas, principalmente, porque a geração de superávites primários no orçamento era uma condição necessária para a criação da poupança que seria destinada ao pagamento dos juros decorrentes do endividamento externo, necessário para a sustentação da âncora cambial. Na verdade, o ajuste fiscal já se iniciara anteriormente ao lançamento do Plano Real, com o Programa de Ação Imediata, PAI, em junho de 1993. Como destaca Pires, início da citação, o foco do PAI era a austeridade nos gastos públicos. Para tanto, de forma a diminuir o déficit, o programa previa o corte de os 6 bilhões nos gastos do governo em todas as esferas do poder. Na visão do governo, para que as finanças públicas pudessem ser equilibradas, seria preciso efetuar uma ampla reorganização do setor público e de suas relações com a economia privada. Para tanto, o governo diagnosticava as seguintes necessidades: redução dos gastos da União e aumento da eficiência no ano de 1993, recuperação da receita tributária, equacionamento das dívidas de estados e municípios com a União, controle mais rígido dos bancos estaduais, saneamento dos bancos federais, aperfeiçoamento do programa de privatização, ou seja, redução da participação do governo na economia por meio da privatização das estatais. Pires, ano 2002, página 254. Entre as medidas iniciais adotadas pelo PAI, além do corte orçamentário de 6 bilhões de dólares, em 1993, constava o encaminhamento ao Congresso de projeto de lei limitando as despesas com servidores civis em 60% da receita corrente da União, dos estados e municípios, respectivamente, e a elaboração do projeto do que viria a ser a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal norma, aprovada em maio de 2000, em troca da renegociação da dívida de estados e municípios com a União, estabeleceu duras regras para a contratação de novas dívidas pelos entes federados. Entre as medidas de ajuste fiscal propostas por ocasião do envio do Plano Real ao Congresso, em novembro de 1993, a principal delas foi a criação do chamado Fundo Social de Emergência, a atual desvinculação de receitas da União, DRU, que permitiu alterar a destinação constitucional de 20% das verbas do orçamento para a educação e um conjunto de corte no Orçamento Geral da União de 1994, já mencionados. Página 296. Como o objetivo não era propriamente reduzir os gastos públicos, mas gerar os superávites primários necessários para o pagamento de juros, além dos cortes mencionados anteriormente nas despesas de custeio, medidas foram tomadas com o propósito de aumentar a arrecadação tributária do governo federal. Reforçou-se a estrutura da Secretaria da Receita Federal para melhor aparelhá-la com vistas ao combate à sonegação e à elisão fiscais, e aumentaram-se em 5% as alíquotas dos impostos federais. Além disso, foi criado o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, abreviação IPMF, que posteriormente transformou-se na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, abreviação CPMF. Inicialmente previsto para vigorar por um ano, esse tributo, que inicialmente cobrava 0,25% sobre todos os cheques, descontados e demais transações financeiras realizadas eletronicamente por meio do sistema bancário, foi sendo prorrogado mediante medidas provisórias até 2007, quando o Congresso, ao rejeitar a MP que o prorrogava por mais 4 anos, extinguiu o tributo. O resultado final desse aperto tributário foi um aumento da carga tributária bruta de 25,3% do Produto Interno Bruto, em 1993, para 32,4% em 2002, último ano do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Subtítulo:
10.6 A implantação da unidade de referência de valor. Todos os planos de estabilização adotados desde o Plano Cruzado, em 1985, até o Real, em 1993, partiam da constatação de que a inflação, independentemente de sua origem, choque de oferta ou excesso de demanda, possuía, no caso brasileiro, um componente inercial que tendia a perpetuar o ciclo inflacionário por meio do contínuo processo de remarcação de preços. Esse componente inercial tinha sua origem no conflito distributivo de renda que, no Brasil, era levado ao extremo pelas grandes disparidades e pela concentração da renda e pelos mecanismos da indexação de preços, particularmente a correção monetária, por meio do que os agentes econômicos com maior capacidade de formar preços procuravam proteger o valor real de sua renda e do seu patrimônio. Todo esse processo era assincrônico. Os milhares de contratos com cláusulas de reajustes de preços com base nos índices de inflação passada tinham prazos de vencimento variáveis, em função de previsões legais, tarifas públicas, das datas de assinatura, aluguéis, das datas bases das categorias profissionais, salários, e dos procedimentos acordados entre os agentes privados, como no caso dos negócios entre atacadistas e varejistas, indústrias e supermercados, ou entre empresas e fornecedores em geral. Desse modo, em qualquer momento, sempre haveria um contrato sendo reajustado ou um preço sendo remarcado, o que significava uma mudança contínua na distribuição da renda real entre os agentes econômicos, gerando, assim, um permanente conflito distributivo de renda. Se o custo de produção subia hoje para a indústria, no próximo fornecimento para o supermercado, esse aumento de custo era repassado para o preço, e o supermercado repassava em seguida para o consumidor. Se esse consumidor fosse, por exemplo, um proprietário de imóvel alugado, ele aguardava a data do reajuste do contrato para repassar para o locatário aquela variação de preço, com o intuito de manter sua renda real. O locatário, por sua vez, aguardava a data base de sua categoria profissional para tentar recuperar o poder de compra de seu salário, que havia sido corroído pelo aumento de preços e do aluguel. Caso o sindicato daquela categoria conquistasse a correção de salário, o empregador repassava imediatamente o reajuste do salário para os preços, e assim voltava-se ao início do processo em um círculo vicioso, sem fim. Era a inércia inflacionária. Página 297. Todos os planos de estabilização anteriores ao Plano Real tentaram lidar com esse problema da inércia inflacionária por meio do congelamento de preços simultaneamente a alguma regra de correção dos principais contratos, aluguéis, salários, que, de alguma forma, arbitrava determinada distribuição da renda real. O Plano Cruzado, por exemplo, concedeu um reajuste de 8% aos salários em geral e 15% ao salário mínimo. A partir daí, supunha-se, as eventuais mudanças nos preços, fim do período de congelamento, seriam sincrônicas. Imaginava-se, por meio desse mecanismo, apagar a memória inflacionária, por meio da qual a inflação passada determinava automaticamente a inflação futura. Se considerarmos, contudo, que existiam, em cada momento, milhares de preços e contratos desalinhados uns em relação aos outros, seria de esperar que um congelamento abrupto de preços apenas sancionaria, por força da lei, um desalinhamento relativo de preços que, uma vez terminado o congelamento, novamente desencadearia a ciranda de remarcação, que qualquer regra arbitrada pelo governo para correção e posterior congelamento dos principais contratos, principalmente os salários, implicaria uma alteração relativa de renda entre os agentes que levaria a perdas e ganhos. Os perdedores com capacidade de formar preços, naturalmente, fim do congelamento, tentariam retornar à situação anterior. O fracasso dos 6 planos de estabilização anteriores ao Plano Real, Cruzado 1 e 2, Bresser, Verão, Collor 1 e 2, em lidar com a questão da inércia inflacionária, a partir do congelamento de preços, levou os formuladores do Plano Real a inovar. Criou-se um superindexador de preços, a chamada Unidade de Referência de Valor, abreviação URV, que permitiria um realinhamento relativo de preços na antiga moeda, o Cruzeiro Real, antes de substituí-la pela nova, o Real. Desse modo, a nova moeda, quando fosse implantada, não seria contaminada pelos desalinhamentos relativos de preços da moeda velha.
Página 298. Assim, durante um curto período, que foi de 27 de fevereiro de 1994, quando foi implantada a unidade de referência de valor, até 1º de julho de 1994, quando ela foi substituída pela nova moeda, o real, o Brasil conviveu com duas moedas. O cruzeiro real, cumprindo a função de meio de troca, e a unidade de referência de valor, funcionando como unidade de valor. O valor da unidade de referência de valor em cruzeiros reais era definido a partir da composição de 3 índices de inflação: o Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Índice de Preços ao Consumidor da FIP/Universidade de São Paulo. Como a variação desses índices se aproximava da variação histórica da taxa de câmbio em relação ao dólar, a ideia era promover uma dolarização disfarçada da economia, estabelecendo, assim, uma equivalência entre a unidade de referência de valor e o dólar. Esse foi o primeiro passo para criar a âncora cambial da nova moeda, que seria explicitada na fase seguinte do plano. A ideia era de que todos os agentes econômicos, ao estabelecer seu preço em unidade de referência de valores, ou dólares, promovessem os ajustes necessários em cruzeiros reais. Quando esses ajustes se completassem e os preços em cruzeiros reais estivessem totalmente alinhados, a moeda antiga, o cruzeiro real, daria lugar à nova moeda, real, por meio da conversão dos cruzeiros reais em unidade de referência de valor, a cotação vigente no dia da mudança. Desse modo, a memória inflacionária morreria com a velha moeda. Inicialmente, não se previa a adoção forçada da unidade de referência de valor como unidade de conta, ou seja, os agentes econômicos poderiam adotar a unidade de referência de valor no momento em que o preço de suas mercadorias em cruzeiros reais, transformados em unidade de referência de valores, expressasse o valor desejado em dólares. A partir daí eles passariam a reajustar seus preços em cruzeiros reais pelo valor da unidade de referência de valor, mantendo, dessa forma, o valor constante em dólares. Como esse processo, entretanto, poderia ser muito demorado, resolveu-se transformar compulsoriamente o valor dos salários em unidade de referência de valor pela média, em cruzeiros reais, dos 4 meses anteriores. Criou-se, assim, uma espécie de âncora salarial em torno da qual os demais preços deveriam se ajustar. Ao se converterem compulsoriamente os salários em unidade de referência de valor, permitindo que os demais preços continuassem variando em cruzeiros reais e fossem transformados em unidade de referência de valor apenas às vésperas de sua extinção, promoveu-se o reajuste da massa real de salários em um valor que garantisse o retorno sobre o capital investido desejado pelos capitalistas. Este foi o truque da unidade de referência de valor: definir um perdedor em última instância, no caso, os salários, de modo a impedir que o conflito distributivo continuasse a alimentar a inércia inflacionária. Isso não quer dizer que o plano real tenha gerado necessariamente perdas salariais em relação ao período imediatamente anterior à sua implantação. Ao contrário, a manutenção do seu valor real proporcionada pela estabilização da moeda resultou, em um primeiro momento, em ganhos relativos, particularmente para aqueles segmentos que não tinham como se proteger da corrosão do valor real do salário por uma inflação que havia chegado a 30% ao mês. Tal fato não deve, contudo, esconder que a fixação dos salários em unidade de referência de valor, logo no início de sua implantação, enquanto os demais preços ficaram livres para se ajustar à unidade de referência de valor apenas às vésperas da implantação da nova moeda, fez que os preços em reais, no momento da implantação do real, estivessem excessivamente elevados. Comentando tal fato, afirma, página 299, início da citação: no entanto, essa circunstância acabou sendo positiva para o sucesso do plano, pois, nos 3 meses seguintes à introdução do real, os preços se alinharam, a partir de pressões para reduzi-los, e não apenas para aumentá-los, em razão dos exageros cometidos na passagem para a unidade de referência de valor, ao contrário das experiências que fizeram uso do congelamento de preços e salários, em que o desalinhamento dos preços relativos na nova moeda trouxe pressões para aumentá-los, sob pena do surgimento do desabastecimento. Filgueiras, ano 2006, página 106. Fim da citação. Subtítulo: 10.7 A criação da nova moeda, o real. A terceira fase de implantação do plano real ocorreu com a adoção da nova moeda, o real.
No dia 1º de julho de 1994, o Cruzeiro Real deixou de existir como meio de troca, e a unidade de referência de valor transformou-se na nova moeda, o real. A conversão se deu no momento em que a unidade de referência de valor estava cotada a 2.750,00 cruzeiros, e esta foi, portanto, a razão de conversão dos preços e salários entre a antiga e a nova moeda. Além disso, como desde sua criação a unidade de referência de valor refletia a taxa de câmbio de cruzeiros reais em dólar, a taxa de câmbio foi fixada em R$ 1 por dólar. Ficava assim explícita a adoção da âncora cambial que estava subentendida na fase anterior. Entretanto, diferentemente do que ocorreu na Argentina, onde se chegou a mudar a Constituição, para nela inscrever a paridade fixa entre o peso e o dólar, no Brasil, não se garantiu de forma clara a livre conversibilidade entre as duas moedas. Mas a política de juros elevados, que foi adotada, associada com a quebra de barreiras para a entrada de capitais estrangeiros no mercado financeiro, não só garantiu a paridade inicialmente definida, como levou, em um primeiro momento, à sobrevalorização do real, que chegou a ser cotado a 0,85 centavos de real por dólar. Essa sobrevalorização do real em relação ao dólar contribuiu para a deflação dos preços dos bens e serviços associados ao dólar, provocando um choque de expectativas que se revelou fundamental nas primeiras semanas de implantação do plano. Subtítulo: 10.8 A quarta fase do Plano Real. Reforma do Estado e privatizações. Página 300. A proposta inicial de ajuste fiscal, analisada anteriormente, tinha um caráter conjuntural. Buscava-se, fundamentalmente, na redução de despesas orçamentárias e na flexibilização do Orçamento Geral da União, por meio do Fundo Social de Emergência, abreviação FSE, depois transformado no Fundo de Estabilização Fiscal, abreviação FEF, e na desvinculação de receitas da União, abreviação DRU. O propósito dessa última, como já foi mencionado anteriormente, era possibilitar a geração de superávites primários no orçamento para garantir o pagamento dos juros da dívida pública, resultante da política de atração de capitais externos por meio de taxas de juros elevadas. Entretanto, mudanças estruturais que proporcionassem sustentabilidade intertemporal àqueles ajustes eram consideradas elementos essenciais para o sucesso do plano. A ideia era, basicamente, promover uma reforma do Estado e da ordem econômica visando, de um lado, reduzir as despesas públicas de custeio e investimento, do outro, atrair capitais externos, por meio das privatizações e das concessões de serviços públicos, para sustentar a âncora cambial, que dessa forma, seria mantida, de um lado, pela política monetária, por meio dos juros elevados, e, do outro, pela política fiscal, mediante as privatizações e concessões de serviços públicos ao capital estrangeiro. Quanto mais capital externo fosse atraído, na forma de investimento de risco por meio das privatizações, menos capital de empréstimo seria necessário para sustentar um nível confortável de reservas cambiais para garantir a paridade fixa entre o real e o dólar. No que diz respeito à reforma do Estado, o governo fixou-se, em um primeiro momento, nas reformas administrativa e da Previdência Social. A ideia da reforma administrativa limitava-se a impedir o crescimento do funcionalismo público. Para tanto, os diversos segmentos de Estado foram separados em funções próprias de Estado e as demais, abrindo, assim, a possibilidade de terceirização de uma série de atividades na área social para a atuação de empresas privadas. Filgueiras, ano 2006, página 111. Além do mais, limitaram-se os gastos com funcionalismo a 60% da receita do governo nos níveis federal, estadual e municipal. Abriu-se, ainda, a possibilidade de demissão de servidores estáveis por insuficiência, fato que, na prática, nunca ocorreu. A Previdência Social, por sua vez, foi identificada como um motivo principal do déficit público. A ideia era, basicamente, acabar com as aposentadorias especiais ou restringi-las, aumentar a contribuição dos serviços públicos ativos, instituí-la para os inativos, estabelecer novas regras para desestimular as aposentadorias precoces por tempo de serviço dos trabalhadores do setor privado e definir um novo teto, inferior ao então vigente. Parte dessas reformas foram realizadas no governo Fernando Henrique Cardoso e parte, no governo Lula, como será visto adiante.
Quanto às privatizações, aprofundou-se o processo que já havia se iniciado no governo Collor, com a criação do Programa Nacional de Desestatização, abreviação PND, ampliando os setores produtivos e as empresas onde elas poderiam ocorrer, incluindo no processo a Vale do Rio Doce e os setores de concessão de serviços públicos, com energia elétrica e telecomunicações Figuras, ano 2006, página 112. Página 301. Subtítulo 10.9 As vicissitudes do Plano Real. O Plano Real tinha um defeito congênito. Por mais que se dissesse que as chamadas reformas estruturais dariam sustentabilidade ao plano, que a âncora cambial era apenas um truque inicial para reverter as expectativas inflacionárias, em todos os momentos em que a oferta internacional de dólares diminuiu, o reflexo na economia brasileira foi imediato. Como afirma Filgueiras. Início da citação. Nunca antes, a política econômica do Brasil havia sido tão reflexa, determinada de fora para dentro do país e de forma quase que imediata, como nesse modelo econômico, que vem sendo construído a partir do Plano Real. Com isso, terminou-se por se praticar uma política econômica stop and go, que vem impondo taxas de crescimento medíocres para o país, cujo mercado de trabalho incorpora, todo ano, 1,5 milhão de novos entrantes. Filgueiras, ano 2006, página 116. Fim da citação. A primeira turbulência ocorreu em março de 1995, quando eclodiu a crise cambial do México. Evidenciou-se, naquele momento, a impossibilidade de os países periféricos honrarem seus compromissos externos com base em uma política de sobrevalorização de suas moedas em relação ao dólar. A transformação dos superávites da balança comercial em déficits crescentes tornou patente que a única forma de fazer frente aos compromissos externos era aprofundar o processo de endividamento externo com base na oferta de juros cada vez mais elevados, o que acabaria por colocar em dúvida a capacidade de esses estados sustentarem, no médio prazo, o pagamento da dívida. No rastro da crise mexicana, as reservas internacionais do Brasil reduziram-se de 43 bilhões de dólares, em julho de 1994, para 31,5 bilhões de dólares, em abril de 1995, uma queda de 25,8%. O governo reagiu, elevando ainda mais as taxas de juros. Também reduziu o imposto sobre operações financeiras, abreviação IOF, para incentivar a entrada de capitais externos. Foram tomadas medidas para desestimular as importações, dentre elas, a elevação do imposto de importação para 70% de mais de 100 produtos de consumo durável. Em resposta a esse conjunto de medidas, a que se chegou a atribuir o nome de Real 2, os capitais especulativos começaram a retornar ao Brasil e as reservas fecharam o ano de 1995 em 51,8 bilhões de dólares. Página 302. Em 1997, ocorreu a crise da Ásia. Deflagrada com a desvalorização da moeda da Tailândia, em julho de 1997, provocou uma reação em cadeia, atingindo sucessivamente a Malásia, a Indonésia, as Filipinas, Hong Kong, a Coreia do Sul, e derrubando a Bolsa de Nova York. No Brasil, o reflexo foi imediato. As reservas cambiais, que em agosto daquele ano haviam alcançado 63 bilhões de dólares, recuaram, em outubro do mesmo ano, para 52 bilhões de dólares. O governo reafirmou seu compromisso com a âncora cambial e elevou a taxa de juros para 43% ao ano. Anunciou, em novembro de 1997, o Pacote 51, um conjunto de 51 medidas fiscais destinadas a gerar uma economia adicional nas contas públicas de 2,5% do produto interno bruto. Dentre elas, destacavam-se a demissão de 33 mil funcionários públicos não estáveis, a suspensão do reajuste salarial do funcionalismo público e a elevação em 10% das alíquotas do imposto de renda de pessoa física. Essas medidas, mais a ajuda do Fundo Monetário Internacional aos países asiáticos, reverteram novamente as expectativas, e os capitais especulativos voltaram ao Brasil. A calmaria durou pouco. No segundo semestre de 1998, estourou a crise da Rússia, que resultou na decretação da moratória por parte do governo daquele país e na desvalorização do rublo. Novamente, apavorados com a possibilidade de a crise estender-se para outras economias dependentes, os capitais especulativos, nos quais se baseava a manutenção da âncora cambial do real, bateram em retirada para aplicações mais seguras.
As reservas cambiais brasileiras reduziram-se de 70 bilhões de dólares para cerca de 30 bilhões de dólares, em um prazo de 3 meses. O governo respondeu com as mesmas medidas adotadas em 1995 e 1997. Elevou novamente as taxas de juros para 49%, criou novas facilidades tributárias para o capital estrangeiro e editou um pacote fiscal de corte de gastos e elevação de impostos, denominado Programa de Estabilidade Fiscal. Esse programa estabeleceu uma elevação do superávit primário para 2,6%, 2,8% e 3% do produto interno bruto para os anos de 1999, 2000 e 2001, respectivamente. Entretanto, diferentemente das duas situações anteriores, dessa vez o Brasil precisou voltar a recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Com base nos compromissos de arroxo dos gastos públicos estabelecidos pelo Programa de Estabilidade Fiscal, o país assinou um novo acordo com o fundo. Em troca, recebeu empréstimos e créditos no montante de 41,5 bilhões de dólares. O socorro do Fundo Monetário Internacional garantiu uma tranquilidade temporária, mas suficiente para garantir a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso para um segundo mandato, 1999-2002. Afinal, a estabilidade da moeda estava sendo preservada e, naquele momento, tal fato se apresentava como um valor maior para uma sociedade exaurida pelas tentativas efêmeras de controle inflacionário do passado. 4 anos de estabilidade da moeda eram um trunfo de grande valor nas mãos do governo, mesmo à custa de um crescimento medíocre do produto interno bruto, média de 2,1% no período de 1994 a 1998, e uma disparada nas taxas de desemprego. Entre janeiro de 1994 e outubro de 1998, a taxa de desemprego aberto na região metropolitana de São Paulo, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já havia subido mais de 50%, passando de 5,88% para 8,88% da população economicamente ativa, e a taxa de desemprego total, medida pela Fundação SEAD, passara de 13,6% para 18,1%. Um aumento de 33%. Página 303. A sobrevida que o acordo com o Fundo Monetário Internacional, assinado no final de 1988, deu à âncora cambial foi curta. Depois da queda do México, em 1994, da Tailândia, da Indonésia, das Filipinas e da Coreia do Sul, em 1997, e da Rússia, em 1998, o Brasil era a bola da vez. Em janeiro de 1999, o ataque especulativo contra o real intensificou-se. O governo tentou resistir. Em pouco mais de uma semana, o Banco Central vendeu 3 bilhões de dólares na tentativa de sustentar a cotação do real. Tentou manobrar para segurar o câmbio, modificando o sistema de bandas de flutuação, mas não conseguiu e, finalmente, em 13 de janeiro de 1999, o mercado impôs a flutuação do real. Diante das desvalorizações mensais de 0,6% que vinham ocorrendo no sistema de bandas cambiais, a desvalorização imediata de 8,26% significou, na prática, uma maciça desvalorização, pondo fim à âncora cambial e ao próprio plano real, do ponto de vista de sua racionalidade. Os anos seguintes foram de sucessivas crises no balanço de pagamentos, levando o Brasil a recorrer a um Fundo Monetário Internacional novamente em 2001, 15,6 bilhões de dólares, e 2002, 30 bilhões de dólares. Com o fim da âncora cambial, no segundo semestre de 1999, o governo migrou para o sistema de metas de inflação. Como afirma Filgueiras, início da citação. Essa nova política, juntamente com a obtenção de elevados superávites primários, passou a se constituir no centro da política econômica, tendo como instrumento primordial a manipulação da taxa de juros e dos depósitos compulsórios retidos pelo Banco Central, acionado de acordo com a trajetória futura estimada para a inflação, tal como medida especificamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Filgueiras, ano 2006, página 229. Fim da citação. Com a nova política cambial e a maciça desvalorização do real, a inflação, em 1999, voltou a subir no primeiro semestre de 1999, para logo em seguida acomodar-se nos patamares anteriores à desvalorização, como se verifica no gráfico 10.2.
As causas do não retorno da inflação aos patamares anteriores ao plano real, mesmo com o fim da âncora cambial, se devem à ausência de indexação generalizada de preços, que alimentava o componente inercial da inflação anterior ao plano real, ao rápido retorno dos capitais internacionais, atraídos pelas elevadas taxas de juros, provocando o crescimento das reversas e um novo movimento de valorização do real. Entretanto, como observa Filgueiras, início da citação, o câmbio flexível, a política de metas inflacionárias e um regime fiscal mais draconiano não conseguiram reverter, de forma estrutural, a vulnerabilidade externa da economia e a fragilidade financeira do setor público, não abrindo espaço, portanto, para a retomada sustentada do crescimento. Filgueiras, ano 2006, página 230. Fim da citação. Página 304. Gráfico 10, 2, título: Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O gráfico mostra a taxa de variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor através de pontos distribuídos ao longo dos anos. Início da descrição. O primeiro ponto, em janeiro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,85. O segundo ponto, em fevereiro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,55. O terceiro ponto, em março de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,5. O quarto ponto, em abril de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,45. O quinto ponto, em maio de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,75. O sexto ponto, em junho de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,2. O sétimo ponto, em julho de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente menos 0,25. O oitavo ponto, em agosto de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente menos 0,5. O nono ponto, em setembro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente menos 0,3. O décimo ponto, em outubro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,15. O 11º ponto, em novembro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente menos 0,1. O 12º ponto, em dezembro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 0,4. O 13º ponto, em janeiro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,65. O 14º ponto, em fevereiro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 1,3. O 15º ponto, em março de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 1,25. O 16º ponto, em abril de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,45. O 17º ponto, em maio de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,05. O 18º ponto, em junho de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,1. O 19º ponto, em julho de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,75. O 20º ponto, em agosto de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,55. O 21º ponto, em setembro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,4. O 22º ponto, em outubro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 1. O 23º ponto, em novembro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,95. O 24º ponto, em dezembro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 0,75. Fim da descrição. Subtítulo: Considerações finais. A política dos dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, 1994, 1998 e 1999, 2002, preocupou-se, essencialmente, com a estabilidade macroeconômica. Seja no período em que a estabilidade monetária baseou-se na âncora cambial 1994-1998, seja na fase em que se fundamentou nas metas de inflação 1999-2002, a política macroeconômica apoiou-se em 1. Elevadas taxas de juros. 2. Sobrevalorização do real. 3. Abertura comercial e financeira da economia brasileira.
Essa política macroeconômica, embora tenha logrado manter as taxas da inflação sob controle, o fez à custa de piora crescente das finanças públicas, representada pela trajetória ascendente da relação dívida pública pelo produto interno bruto, a qual passa de pouco mais de 30% em 1994 para 50,5% em 2002, conforme se verifica no gráfico 10.3. Crescente vulnerabilidade externa e recorrentes crises no balanço de pagamentos, que levaram o país a recorrer ao Fundo Monetário Internacional novamente em 2001 e 2002. Conforme se verifica no gráfico 10.4, entre 1994 e 2002, a dívida externa brasileira saltou de 148,3 bilhões de dólares para 227,7 bilhões de dólares, um aumento de 53,5%. Esse movimento esteve associado à recorrente necessidade de obtenção de página 305, gráfico 10.3, título: Dívida total líquida do setor público, em porcentagem do produto interno bruto. O gráfico mostra a taxa de variação semestral da dívida total líquida do setor público, percentualmente, em relação ao produto interno bruto. Início da descrição. O primeiro ponto, em janeiro de 1994, mostra uma taxa de aproximadamente 32,5%. O segundo ponto, em julho de 1994, mostra uma taxa de aproximadamente 34%. O terceiro ponto, em janeiro de 1995, mostra uma taxa de aproximadamente 29%. O quarto ponto, em julho de 1995, mostra uma taxa de aproximadamente 29%. O quinto ponto, em janeiro de 1996, mostra uma taxa de aproximadamente 27%. O sexto ponto, em julho de 1996, mostra uma taxa de aproximadamente 30%. O sétimo ponto, em janeiro de 1997, mostra uma taxa de aproximadamente 31%. O oitavo ponto, em julho de 1997, mostra uma taxa de aproximadamente 30%. O nono ponto, em janeiro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 34%. O décimo ponto, em julho de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 37%. O 11º ponto, em janeiro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 44%. O 12º ponto, em julho de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 46%. O 13º ponto, em janeiro de 2000, mostra uma taxa de aproximadamente 45,5%. O 14º ponto, em julho de 2000, mostra uma taxa de aproximadamente 45%. O 15º ponto, em janeiro de 2001, mostra uma taxa de aproximadamente 46%. O 16º ponto, em julho de 2001, mostra uma taxa de aproximadamente 50%. O 17º ponto, em janeiro de 2002, mostra uma taxa de aproximadamente 49%. O 18º ponto, em julho de 2002, mostra uma taxa de aproximadamente 56%. Fim da descrição. Gráfico 10.4, título: Dívida externa, em bilhões de dólares. O gráfico mostra a variação anual da dívida externa, em bilhões de dólares. Início da descrição. O primeiro ponto, em 1994, mostra uma dívida de 148.295 bilhões. O segundo ponto, em 1995, mostra uma dívida de 159.256 bilhões. O terceiro ponto, em 1996, mostra uma dívida de 179.935 bilhões. O quarto ponto, em 1997, mostra uma dívida de 199.998 bilhões. O quinto ponto, em 1998, mostra uma dívida de 241.644 bilhões. O sexto ponto, em 1999, mostra uma dívida de 241.468 bilhões. O sétimo ponto, em 2000, mostra uma dívida de 236.156 bilhões. O oitavo ponto, em 2001, mostra uma dívida de 226.067 bilhões. O nono ponto, em 2002, mostra uma dívida de 227.689 bilhões. Fim da descrição.
Página 306. Financiamentos externos para cobrir o déficit da balança comercial e de transações correntes que, durante praticamente todo o período, mantiveram-se deficitárias, como se verifica no gráfico 10.5. Deveu-se, também, à necessidade de se manter um nível elevado de reservas para dar sustentação à âncora cambial na primeira fase do plano, 1994-1998. Abandonada a âncora cambial, no início de 1999, a manutenção de elevado nível de reservas já não se fazia tecnicamente necessária, mas as sucessivas crises cambiais, 1999, 2001 e 2002, obrigaram o Brasil a aumentar ainda mais seu endividamento externo, seja pela atração de capitais especulativos de curto prazo, seja recorrendo a empréstimos de regularização junto ao Fundo Monetário Internacional. É fato que a desvalorização do real em 1999 impediu um aprofundamento da deterioração do balanço de pagamentos. Revelou, contudo, a impossibilidade de se conter a inflação por um período prolongado, tendo por base a sobrevalorização da moeda nacional, pois o surgimento de dificuldades no balanço de pagamentos é imediato, e a eclosão de uma crise cambial é só uma questão de tempo. Figuras, ano 2006, página 234, gráfico 10.6. Padrão de crescimento anêmico, que resultou em uma taxa média de crescimento de produto interno bruto de 2,4%, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 1995-1998, e 2,1%, no segundo. Gráfico 10.5, título: Balança comercial e transações correntes, em milhões de dólares. O gráfico mostra as variações anuais para importação, exportação, balança comercial e transações correntes, sendo cada uma descrita por uma linha. Início da descrição da importação. O primeiro ponto, em 1994, mostra uma variação de 33.079 milhões. O segundo ponto, em 1995, mostra uma variação de 49.970 milhões. O terceiro ponto, em 1996, mostra uma variação de 53.347 milhões. O quarto ponto, em 1997, mostra uma variação de 59.842 milhões. O quinto ponto, em 1998, mostra uma variação de 57.717 milhões. O sexto ponto, em 1999, mostra uma variação de 49.301 milhões. O sétimo ponto, em 2000, mostra uma variação de 55.850 milhões. O oitavo ponto, em 2001, mostra uma variação de 55.603 milhões. O nono ponto, em 2002, mostra uma variação de 47.243 milhões. Fim da descrição. Início da descrição da exportação. O primeiro ponto, em 1994, mostra uma variação de 43.545 milhões. O segundo ponto, em 1995, mostra uma variação de 46.506 milhões. O terceiro ponto, em 1996, mostra uma variação de 47.746,7 milhões. O quarto ponto, em 1997, mostra uma variação de 52.986,1 milhões. O quinto ponto, em 1998, mostra uma variação de 51.120 milhões. O sexto ponto, em 1999, mostra uma variação de 48.012,8 milhões. O sétimo ponto, em 2000, mostra uma variação de 55.118,8 milhões. O oitavo ponto, em 2001, mostra uma variação de 58.286,9 milhões. O nono ponto, em 2002, mostra uma variação de 60.438,6 milhões. Fim da descrição. Início da descrição da balança comercial. O primeiro ponto, em 1994, mostra uma variação de 10.466 milhões. O segundo ponto, em 1995, mostra uma variação de menos 3.464 milhões. O terceiro ponto, em 1996, mostra uma variação de menos 5.600,3 milhões. O quarto ponto, em 1997, mostra uma variação de menos 6.855,9 milhões.
O quinto ponto, em 1998, mostra uma variação de menos 6.597 milhões. O sexto ponto, em 1999, mostra uma variação de menos 1.288,2 milhões. O sétimo ponto, em 2000, mostra uma variação de menos 731,2 milhões. O oitavo ponto, em 2001, mostra uma variação de 2.683,9 milhões. O nono ponto, em 2002, mostra uma variação de 13.195,6 milhões. Fim da descrição. Início da descrição das transações correntes. O primeiro ponto, em 1994, mostra uma variação de menos 1.811 milhões. O segundo ponto, em 1995, mostra uma variação de menos 18.384 milhões. O terceiro ponto, em 1996, mostra uma variação de menos 23.502 milhões. O quarto ponto, em 1997, mostra uma variação de menos 30.452 milhões. O quinto ponto, em 1998, mostra uma variação de menos 33.416 milhões. O sexto ponto, em 1999, mostra uma variação de menos 25.335 milhões. O sétimo ponto, em 2000, mostra uma variação de menos 24.225 milhões. O oitavo ponto, em 2001, mostra uma variação de menos 23.215 milhões. O nono ponto, em 2002, mostra uma variação de menos 7.637 milhões. Fim da descrição. Página 307, 1999, 2002. Conforme se verifica no gráfico 10.7, o padrão de crescimento do Produto Interno Bruto durante o período de vigência do Plano Real foi do tipo Stop and Go. A razão principal para esse comportamento instável das taxas de crescimento está no fato de que a política macroeconômica deu ênfase, fundamentalmente, à estabilidade macroeconômica e manteve as demais variáveis, crescimento econômico e nível de emprego, como variáveis de ajuste. Como a estabilidade monetária, seja na fase da âncora cambial, 1994, 1999, seja na fase das metas inflacionárias, 1999, 2002, apoiou-se, essencialmente, na manutenção de elevadas taxas de juros e no seu aumento ainda maior nos momentos de crise cambial. O padrão de crescimento durante o período foi totalmente instável. 5. Elevação nas taxas de desemprego que, depois de uma pequena queda entre 1993 e 1995, voltaram a crescer. Como se verifica no gráfico 10.8, o nível de emprego, assim como as taxas de crescimento, constituiu-se em variável de ajuste do Plano Real. Na medida em que a vulnerabilidade externa e a deterioração das contas públicas se aprofundaram, em decorrência da política de manutenção da estabilidade monetária com base nas elevadas taxas de juros e na apreciação cambial, a resposta do governo foi um aperto fiscal e monetário cada vez maior, derrubando as taxas de crescimento e, consequentemente, elevando as taxas de desemprego. Página 308, gráfico 10.7, título: Crescimento do Produto Interno Bruto, em porcentagem. O gráfico mostra os crescimentos anuais do Produto Interno Bruto através de porcentagem e início da descrição. O primeiro ponto, em 1994, mostra um crescimento de 5,33%. O segundo ponto, em 1995, mostra um crescimento de 4,42%. O terceiro ponto, em 1996, mostra um crescimento de 2,15%. O quarto ponto, em 1997, mostra um crescimento de 13,38%. O quinto ponto, em 1998, mostra um crescimento de 0,04%. O sexto ponto, em 1999, mostra um crescimento de 0,25%. O sétimo ponto, em 2000, mostra um crescimento de 4,31%. O oitavo ponto, em 2001, mostra um crescimento de 1,31%. O nono ponto, em 2002, mostra um crescimento de 2,66%. Fim da descrição. Gráfico 10.8, título: Taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo, em porcentagem. O gráfico mostra a taxa de desemprego semestral na região metropolitana de São Paulo em porcentagem. Início da descrição. O primeiro ponto, em janeiro de 1994, mostra uma taxa de aproximadamente 15%.
O segundo ponto, em julho de 1994, mostra uma taxa de aproximadamente 14,5%. O terceiro ponto, em janeiro de 1995, mostra uma taxa de aproximadamente 13,5%. O quarto ponto, em julho de 1995, mostra uma taxa de aproximadamente 13,5%. O quinto ponto, em janeiro de 1996, mostra uma taxa de aproximadamente 16%. O sexto ponto, em julho de 1996, mostra uma taxa de aproximadamente 14,5%. O sétimo ponto, em janeiro de 1997, mostra uma taxa de aproximadamente 16%. O oitavo ponto, em julho de 1997, mostra uma taxa de aproximadamente 16,9%. O nono ponto, em janeiro de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 19%. O décimo ponto, em julho de 1998, mostra uma taxa de aproximadamente 17,5%. O 11º ponto, em janeiro de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 20,5%. O 12º ponto, em julho de 1999, mostra uma taxa de aproximadamente 18,5%. O 13º ponto, em janeiro de 2000, mostra uma taxa de aproximadamente 19%. O 14º ponto, em julho de 2000, mostra uma taxa de aproximadamente 16,2%. O 15º ponto, em janeiro de 2001, mostra uma taxa de aproximadamente 17,9%. O 16º ponto, em julho de 2001, mostra uma taxa de aproximadamente 18,5%. O 17º ponto, em janeiro de 2002, mostra uma taxa de aproximadamente 20,5%. O 18º ponto, em julho de 2002, mostra uma taxa de aproximadamente 19%. Fim da descrição. Página 309. Com o capital político adquirido com o Plano Real já devidamente amortizado pelo débil crescimento econômico e pelas elevadas taxas de desemprego, o governo apresentou-se nas eleições presidenciais de 2002 sem o que propor além da continuidade da estabilidade monetária, que já havia se incorporado à paisagem política e econômica nacional, e que não representava, portanto, nada de novo àquela altura. O sentimento generalizado era de necessidade de mudança. O país clamava pela volta do crescimento, do emprego, enfim, do dinamismo econômico que fora sacrificado no altar da estabilidade monetária. O candidato do partido do governo, José Serra, tentou incorporar esse sentimento em seu discurso de campanha, e procurou, em certa medida, dissociar-se da política macroeconômica do governo que findava, da qual, em boa parte do tempo, fora crítico. A herança de 8 anos de obsessiva busca da estabilidade monetária, entretanto, era pesada demais. Venceu o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, que, durante os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, liderara um movimento de oposição, não propriamente ao Plano Real, mas às suas consequências negativas, particularmente o baixo crescimento e o desemprego crescente. Com a promessa de manter a estabilidade, mas retomar o crescimento e criar 10 milhões de empregos, o novo governo tomou posse em janeiro de 2003 sem uma proposta clara de política macroeconômica alternativa. Porém a sorte lhe sorriu. A conjuntura internacional, que no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso fora particularmente desfavorável, mudou completamente. A economia mundial passou a crescer rapidamente, impulsionada pelos países emergentes da Ásia, com destaque para a China e a Índia. Favorecida por essa conjuntura externa positiva, a economia passou a crescer, ainda que a taxas pouco expressivas, mas de forma sustentada, sem que mudanças expressivas tivessem sido introduzidas na política macroeconômica. É o que analisaremos no próximo capítulo.